A gente volta ao vivo com a repórter Maria Maciel, porque ela está com o advogado, atenção, advogado de defesa do homem apontado como mandante do assassinato de Joanisson Lima, o Joba, supervisor das categorias de base do CRB. Maria, atenção, Juan é o nome dele, tá? O Juan vai se entregar ainda hoje, já essa informação. Conta tudo pra gente, Maria, você tem total prioridade, manda ver. Douglas, essa entrega do Juan está sendo negociada. O advogado de defesa dele está neste momento aqui na Delegacia de Homicídios, no bairro de Bebedouro, para justamente fazer essa negociação. Ele que já conversou com a delegada aqui para ver qual é a melhor forma, horário, para que ele possa se entregar. Isso pode acontecer hoje ou mesmo amanhã. Eu converso agora, então, com o advogado Napoleão Júnior, né, que representa, então, o Juan. O senhor já teve a primeira conversa com ele? O que ele disse em relação a tudo isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, de fato ele tem, assim, está sabendo da repercussão do caso, já foi amplamente divulgado pela mídia, pelas redes sociais. Ele hoje está um pouco apreensivo, né? A polícia já teve, me parece, por umas 2 ou 3 vezes na residência onde ele morava em Rio Lago, na casa da mãe também, de modo que não encontraram, foi dito que ele não se apresentou lá nem no trabalho e ele teme, né? Tomou conhecimento das informações dos 4 envolvidos, 3 deles tombaram em combate com a polícia, ao invés de terem se entregue, eles revidaram e a polícia respondeu para, obviamente, não morrer. E ele teme, né, que de repente um fato como esse possa também acontecer com ele. Então hoje, diante dessas circunstâncias, nós procuramos a DHPP, a delegada coordenadora, doutora Tassiane Ribeiro, de modo que a gente está negociando aqui a apresentação espontânea dele, para que ele possa colaborar também com as investigações e tenha a oportunidade, como diz a lei, de dar sua versão sobre os fatos. E aí ele vai esclarecer o que aconteceu, se ele de fato tem ou não tem participação. Por hora, para a defesa, ele não fala sobre participação nesse crime, tá? Diz que somente vai falar quando estiver na presença da delegada. Então, nós iniciamos essas tratativas, não sabemos se efetivamente hoje ele irá, acredito que hoje não dará tempo, não porque tem questão logística, né? Prepara esse tipo de situação para que ele possa comparecer. Eu creio que durante essa semana a gente tem uma novidade, talvez lá para quarta-feira ele já esteja aqui com a delegada de polícia para passar a versão dele sobre os fatos. Agora, nessa versão, ele não adiantou nada em relação à autoria, né, ao mando, né? No caso, ele seria o mandante, ele afirmou que teria esse relacionamento com essa mulher. Olha, o avançar das investigações policiais inclinam, não é, que ele possivelmente teria sido o mandante desse fato criminoso, não é? Mas, particularmente para a gente, ele não revela nada. Ele diz que só vai apresentar a versão dele perante a autoridade policial, né? Então, assim, ele está temendo realmente por alguma represália, né? Que algo que tenha sido investigado e possa levar até em erro, apontar a autoria e a materialidade dele, ele prefere se manter nesse momento, pelo menos comigo, em silêncio e não relata nada sobre isso, se conhecia a Letícia, se conhecia a pessoa da vítima, ou essas pessoas, né, que foram os autores materiais desse delito. Mas diz que irá esclarecer todo o fato perante a autoridade policial, e por isso que nós estamos mantendo essa tratativa, para que isso seja o mais rápido possível, para trazer uma resposta à sociedade, à sua segurança, não é, para que isso realmente venha à tona e efetivamente a gente bata o martelo no que aconteceu naquele dia. E como é que seria essa apresentação? O fato dele querer se apresentar, né? A polícia, ela deixa de fazer esse trabalho, aí fica aguardando uma data que seja marcada para que isso aconteça? Veja só, né? A lei fala que a polícia pode prender qualquer pessoa em flagrante desde que não ache uma solução de continuidade no trabalho policial. Essa questão de 24 horas para a prisão em flagrante, na verdade, é um folclore popular, que é dito repetidas vezes. Mas a polícia, enquanto estiver no encalço daquela pessoa, é possível prender essa pessoa em flagrante. Porém, a própria lei diz que a apresentação espontânea da pessoa afasta o flagrante e também pode até ajudá-lo, né? Não se sabe se ainda se existe um mandado de prisão contra ele aberto, né, por autoridade judiciária competente, se há representação de prisão cautelar contra ele, prisão preventiva no caso. Então, assim, a apresentação dele não vai frustrar em momento nenhum a atividade policial. A polícia está aí trabalhando
não é? Hoje teve coletiva de imprensa, então a polícia não cessou o trabalho e também não vai impedir o trabalho da polícia. Agora, é importante para vários efeitos jurídicos que ele se apresente, tanto para afastar a prisão cautelar, seja prisão flagrante ou prisão preventiva. Obrigada, então, pelas informações, né? A gente traz, então, essa atualização, Douglas, em relação a essa apresentação, né? Do Juan, ele que é apontado aí como mandante deste crime aí, do gerente ali das categorias de base do CRB. Então, a gente vai ficar acompanhando este caso. É com você aí no estúdio. Valeu, Maria. Muito obrigado pelas informações. Se você puder perguntar rapidinho, doutor Napoleão, ele está em Alagoas, ele está em outro estado, que ele falou o seguinte, precisa ver a história da logística de apresentação. Ele está em Alagoas, ele está em outro estado, ele pode falar ou ele também não pode falar sobre essa história, Maria, por favor. Bom, o Douglas está perguntando o seguinte, pelo menos o paradeiro dele, ele está ainda no estado, está fora do estado, fora da capital? Ele confessa que está aqui, tá? Não diz que está fora do estado, não, confessa que está aqui, mas por questão de segurança mesmo, pessoal, da mesma forma como eu lhe falei, que poderia haver qualquer tipo de represália contra ele, não da polícia, não apontando no trabalho da polícia, está sendo de uma forma tranquila e bem transparente, mas até mesmo da própria sociedade. A gente sabe que esses casos que trazem muita repercussão, como é o caso dele, até porque a pessoa da vítima é uma pessoa muito querida, uma pessoa que desenvolveu uma função muito importante no Clube de Regatas Brasil. Então, ele teme, né, sobre o linchamento público, esse tipo de situação. Então, ele não revela nem para mim, tá, mas adianta que está no estado. É a informação que nós temos. Obrigada, então, pelas informações. É com você aí no estúdio. Valeu, Maria. Muito obrigado ao doutor Napoleão também. Portanto, deve ser apresentado ainda essa semana o rapaz de nome Juan, é só o nome que a gente tem, que teria sido a pessoa que encomendou a morte do Joba. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser na sexta, mas ele promete se apresentar, segundo o delegado. Está muito assustado, com muito temor, devia ter pensado antes, né, em toda essa história. Mas agora, é o que temos para hoje, torcer que ele se apresente, conte a sua versão, ver o que é que ele vai dizer agora, né, sobre esse caso que ele cometeu, segundo as investigações que o apontam como o autor intelectual desse crime. Qualquer novidade, atenção, Alagoas, a gente traz em primeira mão para vocês.